Olá, meu nome é Jairo Simão, eu sou responsável pela área de ciência de dados do Tribunal de Justiça de Brasília, e estou falando em nome da assessoria de ciência de dados e representando o Tribunal de Justiça nessa pequena palestra. Bom, nosso objetivo, né, inicialmente, agradecer ao pessoal do Comunip por essa autorização, por esse convite, né, por estar possibilitando apresentar o que o Tribunal de Justiça está efetivamente desenvolvendo em relação a esse tipo de tecnologia, esse tipo de metodologia, esse tipo de aplicação. Tá? Nós estamos observando o uso da inteligência artificial de modo massivo no nosso dia, né, e isso, de alguma forma, o direito, né, a área do direito, a área da justiça está abarcando também. Então, de alguma forma, é importante estar comentando sobre essas iniciativas, é importante, de alguma forma, estar comentando sobre esse trabalho, porque pode contribuir para a efetividade do jurisdicionado, assim como também a melhoria do serviço prestado pelo próprio tribunal. Bom, a nossa equipe ela é constituída de 7 pessoas, sendo o objetivo da área, né, de assessoria não só inteligência artificial, mas também as áreas ligadas ao BI. Né? Então, a maioria dos painéis de BI solicitados pelo CNJ, ao qual o tribunal ou qualquer outra instituição solicite, então, de alguma forma, da área fim, quem desempenha o papel é o ACID, que é essa área de assessoria de dados do Tribunal de Justiça. E os projetos de inteligência artificial, que, de alguma forma, nós buscamos sempre o seguinte, o nosso objetivo não é resolver o maior dos problemas. Sempre nós buscamos pequenos problemas com o uso de pequenos códigos, pequenos desenvolvimentos, nós conseguimos tornar o processamento mais rápido, o processamento mais efetivo, resolver algum problema que talvez de um modo tradicional seja mais complexo. Então, esse é o nosso objetivo e esse é o nosso foco. Nesse grande celeiro de problemas, né, o tribunal selecionou algumas iniciativas e de alguma forma, nós estamos atacando. Né? A área em si, nós temos um foco tanto técnico, quanto também nós temos um foco muito acadêmico. Então, vocês vão perceber que os nossos projetos, nós temos uma iniciativa de publicação. Né? Publicação remete muito à área acadêmica, de divulgação do trabalho. Né? Então, a maioria dos nossos projetos, eu vou comentar sobre alguns, esse objetivo está presente, né, da publicação. Bom, as iniciativas do Tribunal de Justiça, ligados à área do ACID, né, essa área de assessoria. Nós temos, e às vezes me perguntam, Jário, por que o nome o nome diferente, né, o Horus, Amon, TOT e o VoxJude e a predição de justiça em números. Né? É sempre importante, né, em relação ao software, você gerar um nome, né, para que ele fique conhecido. Né, aquela ideia de sistema disso, sistema daquilo, talvez esteja já um pouco defasado. Então, a ideia de você, de alguma forma, colocar essa marca, é importante que a instituição, ela reconhece, esse serviço aqui é prestado pelo Horus, esse serviço aqui é prestado pelo Amon, esse serviço aqui é prestado pelo TOT, e assim vai indo, né, até fica mais fácil você vincular a atividade de execução. Então, essas são as iniciativas ligadas à nossa área, né? O tribunal tem algumas outras iniciativas ligadas a outras áreas, área de jurisprudência, área de conciliação, mas, de alguma forma, nós vamos tentar, nessa pequena apresentação, vamos dizer assim, focar o nosso objetivo, que foi o Horus. Né? O Horus, nessa representação aqui, ele é um software efetivo. Ele é um software que foi para a produção e trouxe resultado, está trazendo resultado para o tribunal. Né? O Horus, de alguma forma, ele teve uma relevância muito grande na administração passada, porque justamente foi determinado pela alta administração que nós precisávamos
de alguma forma, digitalizar os processos do tribunal, justamente migrando a plataforma, né, saindo de uma plataforma física para uma plataforma 100% digital, que no caso do tribunal, a plataforma escolhida foi o PJE. Bom, nesse contexto, nesse pedido, né, foi essencialmente, vamos dizer o seguinte, o Horus contribuiu de modo pleno. Por quê? Se nós não tivéssemos migrado os processos físicos, como é que o tribunal estaria hoje nessa situação, né, devido à pandemia, de alguma forma todo mundo trabalhando em casa, o trabalho físico não existe, né, existe em alguns pontos do tribunal, mas e aí, como é que ficaríamos? Então, assim, foi quase que uma premonição, né, o uso do Horus em 2019 para processamento massivo de dados. E o que eu vou mostrar para vocês foi justamente isso, como que esse processamento massivo se tornou em relação ao tribunal. Bom, essa aqui era a situação da VEF, né? Essa aqui era a situação, vamos dizer assim, da vara. E que vara que nós escolhemos? Foram justamente a vara de execução fiscal, que ela representa 1/3, né, dos processos do tribunal. Eram processos para todo lado, né, eram instantes, processos no chão, aquela coisa toda, e de alguma forma, isso aqui às vezes, vamos dizer o seguinte, até atrapalha o próprio jurisdicionado, porque eu tenho que localizar um processo físico, né, e esse processo físico vai gerar a minha atuação no processo. Então, essa determinação de que todas as unidades fossem para a plataforma digital foi uma determinação da administração anterior, né, e continua com essa administração atual, com o objetivo de que, principalmente a VEF, né, vamos dizer assim, de alguma forma, ela fosse migrada para essa infraestrutura. Né? Iniciou-se um processo, inicialmente antes do Horus, iniciou-se um processo de tratativas de modo manual. Só que o acervo, vamos dizer assim, o processamento disso era tão limitado e, às vezes, como o volume é absurdo, né, acabou que falhas existiam, falhas humanas, e isso, futuramente, né, toda vez que nós trabalhamos com metadados, essas pequenas falhas, de alguma forma, elas eram repercussões, né? Repercussões a níveis de relatório, repercussões a níveis de identificação, né? Só para você ter ideia, no ambiente passado, no ambiente físico, nós tínhamos a presença de um ambiente digital, mas mais para controle de metadado. A vara de execução fiscal, existiam 20 tipos de identificação da vara de identificação fiscal / procuradoria. Então, isso para gerar relatórios, inclusive relatórios de BI, relatórios para o CNJ, era algo bastante limitado. Né? Então, essas falhas estavam identificando. O magistrado titular da unidade, que é o Dr. Weber, procurou a área de tecnologia, especificamente ele procurou a Secretaria-Geral do Tribunal, representada pelo senhor Celso, e nesse momento, falou assim, Celso, nós precisamos agilizar, montar alguma estratégia de inteligência artificial sobre esse ambiente, montar uma estratégia que agilize esse processamento. A Secretaria-Geral entrou em contato com a unidade, que no momento ainda não era uma assessoria, era uma secretaria, era um serviço junto à área de tecnologia, e nesse momento nós começamos a montar algumas provas de conceito, observando a viabilidade do processo. Nesse momento, fizemos inicialmente um pequeno levantamento dessa unidade para saber o seguinte, qual que é a massa de trabalho que o Horus vai ter que, de alguma forma, atuar. E essa é a massa de trabalho ao qual o Horus se deparou. A unidade, ela tem mais ou menos 640 mil processos, né, em termos totais, 378 mil processos em tramitação e 262 mil processos em tramitação. Nesse momento, a administração definiu o seguinte, beleza, nós vamos fazer esse processo de migração dos processos em tramitação. Os processos não em tramitação nós vamos levar, mas em um segundo momento. Então, a atuação do Horus será perante os 262 mil processos. Imaginem vocês o cadastramento manual, né, e o tribunal tinha, de alguma forma, uma unidade que era responsável por cadastro de metadados, não era só a unidade, nós tínhamos mais ou menos 60 pessoas
que faziam esse cadastramento no PJE, né, que é o sistema escolhido da casa. Então, esse cadastramento envolvia vários passos. Eu olho no sistema antigo, confiro o sistema físico, né? Estou abrindo o processo fisicamente, olhando. Isso, de alguma forma, isso acarretava vários problemas em metadados. E os relatórios saem metadados. Então, decidimos, vamos pensar numa solução um pouco mais robusta para esse processo. Nesse montante, nessa observação, nós idealizamos o Horus. O Horus, ele segue esse conjunto de apresentações, esse conjunto de fluxos de execução. Mas, Jairo, essa execução, ela é 100% inteligência artificial, ponta a ponta? Não. Apenas na unidade que está identificada com umas folhinhas, está um ciclo, eu tenho um processamento de inteligência artificial, que é especificamente de classificação de documentos. Mas nesse fluxo, e é importante a gente deixar isso aqui bem claro, que esse fluxo, de alguma forma, ele representa a tratativa de um processo. Então, todo o processo, ele segue nessa execução. O primeiro momento, as imagens, elas não foram geradas pelo Horus. O tribunal tinha uma gama, né, de áreas responsáveis por essa digitalização. Então, nós tínhamos as unidades digitalizando o processo e disponibilizando os processos em uma estrutura de armazenamento. Nesse momento, né, a unidade comunicava que existiam, 60 mil processos disponíveis em um determinado diretório, e o Horus era ativado para que começasse esse processamento. Inicialmente, você não faz tratamento de dados com base em dados binários, é feito com dados já de alguma forma digitalizados e com OCR. Então, o Horus, ele faz esse processamento de transformar um dado digital num dado em OCR. Eu tenho o levantamento de todos os metadados do processo, né? Número da causa, ou número do processo, as partes, o endereço, e isso aqui, de alguma forma, né, nós tínhamos CDAs, que é algo que vem da Procuradoria para o Tribunal de Justiça. Essas informações, elas são importantes, porque são metadados do processo. Essas informações, nós passávamos por um processo de matching, né, de verificação. Será que esse processo que está vindo realmente corresponde a esse processo perante os nossos sistemas legados? Então, nós, do Tribunal de Justiça, também concebemos um grande data house, né, chamado DW Juris. Inclusive, o DW Juris é a base para o DataJude do CNJ, né, é a partir dele. Todas as meta-informações da área FIM são, de alguma forma, encaminhadas para o CNJ. Nós cruzamos essas informações para justamente verificando se um determinado processo pertence àquela parte, assim vai. Porque até nisso existiam digitalizações erradas com o número do processo. Então, isso aqui foi acrescentado ao fluxo. O passo seguinte era justamente fazer o seguinte: nós precisávamos identificar que parte do processo correspondia a um tipo de documento do PJE. Então, aquele metadado, isso aqui pertence à petição inicial, isso aqui pertence à R, isso aqui pertence a um despacho, isso aqui pertence a um outro tipo de documento. Né? Inicialmente, o Horus, ele tem o reconhecimento de 4 tipos de documento que pertencem à VEF, que são os documentos mais importantes, que é a petição inicial, vamos dizer assim, a R, os despachos e as certidões. Os demais documentos nós não focamos, porque não tinha grande relevância a nível de sistema. Após essa classificação, e nesse momento nós utilizamos uma classificação tanto não supervisionada inicialmente e posteriormente uma classificação supervisionada, com o objetivo de que, em cima dessa massa de dados, separem os clusters, separem para mim os documentos, e depois, com base em um especialista, nós vamos rotulando esses dados. Justamente que, com base nos rótulos dos clusters, nós podemos, de alguma forma, identificar os documentos que são enviados para o PJE. Esse processamento, eu utilizo uma API nativa do PJE, que é chamada de entrega manifestação processual. Os metadados do processo são compostos naquele momento, e um grande ponto: o Horus passa a receber uma identificação,
que é a identificação do CNPJ do tribunal, do CNPJ e um certificado digital, porque todos os documentos que são protocolados no PJE, eles precisam estar assinados. Nesse momento, o Horus assume uma personalidade, inclusive uma personalidade jurídica, no caso, né, assinando os documentos e protocolando, e além disso, comunicando os sistemas legados que aquele processo agora, ele não é mais físico e agora passa a ser um processamento digital. Né? E é importante que às vezes o pessoal me pergunta, Jairo, mas como é que é isso? Não tem interface gráfica, não tem nada no nível de processamento. Eu coloquei apenas um print screen, bem cara de Matrix aqui, né? Que seria o Horus em ação, que é o Horus processando, e esse processamento foi feito bem recente, né? No dia 9/9, de alguns processos da vara, que eram autos restaurados, e ele fica ali por trás, processando, e você não fica nem vendo. Já me perguntaram o seguinte, Jairo, qual que é o tamanho do Horus? O Horus é um software, né? É um robô de processamento que, de alguma forma, eu disponibilizo uma gama de processos digitalizados e ele vai atuando sobre o processo, classificando e comunicando. Em cima disso daqui, né, o único ponto que nós temos é uma plataforma de BI que observa os processamentos do Horus, né? Mas o Horus fica ali trabalhando por baixo, atuando sobre os processos, classificando, identificando, e assim vai, né? Tendo, vamos dizer assim, o controle maior do Horus é um controle, vamos dizer assim, passivo, né? Observando que ele está, de alguma forma, processando, mas, de todas as formas, todos os controles é feito pelo próprio robô. Então, o robô vai se balanceando e processando os dados de acordo com o que, de alguma forma, vai se disponibilizando. Né? Bom, e esse aqui seria o resultado do Horus. Né? O resultado do Horus foi esse processamento em massa que nós tivemos em 2019, né? E continuou um pouquinho em 2020, mas com um acervo um pouquinho menor. Mas, de alguma forma, nosso grande pico de processamento nós tivemos ali em um único mês, né, o mês de agosto, 60 mil distribuições realizadas pelo Horus. Né? É importante a gente colocar isso, por quê? Porque, de modo normal, que seria o quê? Uma pessoa, né, atuando sobre um processo. Nós fizemos uma estatística de que nós só conseguiríamos ter essa gama de processamento do Horus somente no final de 2021, início de 2022, pelas estatísticas de cadastros manuais no PJE. Então, foi essencial para o processo de digitalização da unidade. Né? 60 mil distribuições dia, nós teríamos que ter quase, vamos dizer assim, quase que o acervo inteiro de pessoas do tribunal trabalhando nesse processo de cadastramento. Né? E só você observando que isso aqui, de alguma forma, foi feito reativa, né? Nós iniciamos esse processamento e a pandemia começou ali em fevereiro, março, né? Dizem que começou, inclusive, em dezembro, tinha alguns focos, né? Mas se nós não tivéssemos feito esse processamento, a unidade estaria trabalhando de modelo físico, né? Então, assim, foi essencial para o tribunal. Essa fotografia, ela demonstra justamente esse resultado final, né? O resultado final são prateleiras vazias e agora, de alguma forma, os processos 100% digitais, né, dentro do nosso sistema. Ao meu lado direito, eu tenho uma publicação formal, né? Eu comentei com vocês, a equipe, ela tem esse lado acadêmico. Então, não só de estudo, não só de teste, né, de parceria com universidades, aquela coisa toda, mas, de alguma forma, essa publicação formal, nós realizamos do Horus em relação à própria revista do CNJ. Então, no volume 3 de 2019, essa iniciativa, toda essa estrutura, ela está disponível na íntegra, né? Caso alguém queira reproduzir a nível de ambiente, né, ela está disponível na revista do CNJ. Bom, evoluindo aqui um pouquinho, mas o Horus, de alguma forma, ele não parou. Existem os próximos passos. Um dos próximos passos são, inicialmente, a carga de alguns documentos recebidos de modo externo, né, do tribunal, entre elas vídeos, alguns PDFs, coisas relacionadas à polícia, pode ser utilizada também, e movimentação processual. E esse aqui talvez seja um ponto importante, que seria o seguinte:
o Horus, nesse momento, ele passa a gerar alguns movimentos de magistrado. Então, o procedimento de arquivamento temporário baseado no provimento 13, ele é um movimento de magistrado e que ele precisa de um conjunto de variáveis para tomar uma determinada decisão. Então, nesse momento aqui, nós estamos já começando a gerar pequenos movimentos no PJE. Processo em estudo, processo de alguma forma, como é algo mais sério, nós precisamos pensar um pouquinho mais nessa estratégia, que é justamente assumir o papel real de uma pessoa. O Horus assumiu, que é o processo de autuação processual, autuação e distribuição, né? E esse era um grande ponto. O Horus passou automaticamente a pegar um determinado ponto e já distribuir para a unidade. Eu não precisava de nenhuma unidade fazendo reclassificação, não precisava de nada. Tá? Então, de alguma forma, esses próximos passos são os passos que nós estamos atacando. Bom, e diante disso, o Horus também passa a pertencer a um catálogo de serviços. Catálogo de serviços que, de alguma forma, hoje o CNJ ele mantém sobre uma plataforma conhecida como Synapse. Então, o Horus já, de alguma forma, já disponibilizou o seu classificador, né, para esse tipo de ambiente. Ele está em processo de homologação ainda pela equipe do CNJ, mas já está disponível o Horus. Outras iniciativas do TJ, nós estamos migrando para essa plataforma, mediante o processo de publicação formal. Mas, de alguma forma, o TJ está contribuindo com esse catálogo de serviços. Justamente para quê? Caso outros tribunais queiram utilizar o Horus para classificação de documentos, e essa foi a nossa contribuição, né, já estaria disponível no modelo de serviços. No mais, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite do CONIP, o Tribunal de Justiça agradece, obrigado à equipe do CIRCID, que agora passa a ser uma CID, que é justamente essa equipe responsável pela área de dados do Tribunal de Justiça. Obrigado.